Petrobras, Vitrine Petrobras, a gente está podendo fazer essa sessão com debate, parabenizar a equipe. Eu sei que tem mais gente aqui, sentada, assistindo, do ato noturno, e eu queria começar perguntando para os realizadores, para o Felipe Matemático, para o Márcio Delon, a respeito de uma questão que está no começo do filme. A personagem interpretada pela atriz Caia Rodrigues, que é uma diretora de elenco, se apresenta para aquela equipe do grupo teatral e diz que está buscando para a série rostos não conhecidos, novos, interessantes, mas pessoas que não são muito conhecidas. E eu queria saber de vocês, porque isso parece ser até um statement de vocês em relação, não apenas esse filme, até os outros longas que vocês dirigiram também teve isso, os atores protagonistas de vocês são atores, atrizes que estão em algum momento, num começo, despontando ainda nas suas trajetórias, mas são rostos exatamente conhecidos do grande público. E a gente tem um impacto muito forte em todos os filmes, tanto no Beira-Mar quanto no Tinta Bruta, mas muito especialmente no Ato Noturno, com esses protagonistas. E aqui o Gabriel Farias é um negócio absurdo, como esse rapaz magnetiza e ocupa a tela. Eu queria saber, então, como foi a seleção desse elenco e como isso é importante para vocês escalarem atores, atrizes que não necessariamente sejam rostos conhecidos do público para protagonizarem os trabalhos de vocês. Obrigado, Roger. Primeiro, eu acho que a personagem da Karen, ela é uma personagem que a gente gosta muito, ela tem várias questões super interessantes que ela traz para o filme, e tem uma particularidade que a gente gosta bastante dela, que ela é meio essa figura subjetiva que aparece logo no início, né? Quando a gente escuta os passos, vê a silhueta ali, eles olham quase para a câmera e falam, acho que eles estão chegando. Eles estão, de certa forma, falando sobre essa figura, né? Sobre esses produtores de elenco que vão olhar para eles, vão procurar um novo talento ali. Mas, em certa medida, também, nesse momento, ela está representando um pouco o espectador. Né? O filme é um filme, em certa medida, voyeurístico, e o cinema, ele é voyeurístico, e eu acho que, nesse sentido, que é uma relação muito intensa de entender que o espectador vai fazer parte direta desse jogo. Assim. Pra gente, ela é uma figura bem interessante nesse sentido que ela vai direcionar o olhar, né, da plateia para essas duas figuras, né, por Matias e por Fábio. E eu acho que esse é um ponto muito importante, assim, são duas figuras que a gente tem que olhar e começar a entender. Essas pessoas vão ter, esses personagens vão ter essas qualidades desse protagonista, que normalmente esse tipo de produção vai estar buscando. Então foi um elemento muito interessante de trabalhar no início do filme, assim, e acho que ela é meio uma gatekeeper em vários sentidos, assim, e ela é definitivamente uma propulsora do plot. Né? Vocês querem falar um pouco sobre o processo de sobre essa relação nossa, né? Eu acho que o elenco, acho que o trabalho com os atores, né, costuma ter sempre um papel muito central nos nossos filmes. Eu e o Felipe, a gente era atores antes de se tornar diretores, eu sigo atuando até hoje, o Felipe se aposentou precocemente. Mas, por exemplo, o Beira-Mar, nosso primeiro longa, né, a gente lançou até 11 anos atrás agora. Exatamente, tempo passa. E a nossa ideia era fazer basicamente um experimento com atores, né, selecionar duas pessoas que não tinham nenhum treinamento, nada, e daí fazer uma preparação com eles por 7 meses. E depois ir filmando um roteiro improvisado. Isso é um projeto bastante experimental, eu acho, para a gente se descobrir enquanto cineasta. E depois no Tinta Bruta também, né, que acabou se tornando a protagonista do filme, também era uma pessoa que nunca tinha pensado em atuar até então, depois, devido ao processo, acabou se tornando ator, e o Bruno também, que está por aí, eu acho que era uma pessoa que já tinha, o Bruno tá maravilhoso, e que era uma pessoa que já tinha uma experiência legal com teatro, mas também era o primeiro trabalho na frente das câmeras, então a gente sempre se interessou
em ter esse trabalho assim que a gente ia descobrindo, né, esses personagens junto com os atores e descobrindo também o tom de atuação do filme. Acho que cada filme nosso vai para um tom um pouco diferente, esse daqui talvez mais radical, assim, numa outra direção do que a gente trabalhou até então. Mas tem uma coisa interessante que eu acho que para esse filme a gente tinha pensado no primeiro momento em trabalhar com pessoas que já tinham mais experiência na frente das câmeras. E daí a gente abriu um processo, uma chamada pública, e a gente recebeu quase 1000 inscrições, assim, de atores do Brasil inteiro. E a gente analisou todas elas, selecionou algumas, passou para uma próxima fase e tal. E fez teste com algumas pessoas, e uma das pessoas com a qual a gente fez teste foi o Gabi. E o Gabi, quando a gente conheceu ele, a gente não se conhecia até então, e a gente, imediatamente, eu acho que a gente fechou muito bem, a gente viu ali uma afinidade artística, criativa, de interesses. Depois se tornou também acho que uma conexão afetiva, acabou se tornando um grande amigo nosso, mas que a gente viu ali que seria o Matias perfeito, né? Mas a gente conversando, daí o Gabi nos revelou, né? Estava se formando na época no DAD aqui, né? No teatro na Federal aqui do Rio Grande do Sul, que não tinha basicamente experiência na frente das câmeras, tinha feito alguns curtas, eu acho, mas aí a gente conversou e combinou de então fazer um processo assim de preparação entre nós três, assim, acho que foram uns 4 meses, mais ou menos, né? Para que a gente conseguisse novamente, né, os três estar na mesma página, até porque o restante dos outros 3 atores ali centrais, o Cirilo Luna, o Henrique Barreira e o Ivo Miller, eles eram de outros estados, iam chegar só mais perto das gravações. Então, pra gente era muito importante que o Gabi tivesse 100% afiado para quando eles chegassem, eles pudessem olhar para o Gabi e encontrar ali o norte, o caminho da atuação deles para eles se encaixarem, né? E foi, acho que um processo muito, muito rico pra gente, assim, porque a gente experimentou uma atuação num outro caminho e que, de novo, né, eu falei um pouco sobre isso no início, que até então a gente sempre buscava acho que o nosso cinema ir para essa linha mais naturalista, mais realista, quase uma busca assim de uma crueza, exatamente, de transmitir uma ideia de verdade, que na época era mais cara pra gente, que depois que passar do tempo a gente foi meio enchendo o saco, assim, desse realismo, querendo caminhar em outras direções, querendo poder brincar um pouco mais, assim, e que isso também se traduz na atuação, né, uma atuação que é mais autoconsciente, que sabe que está performando, que olha para perto da lente, que posa um pouco para a câmera, e é isso, a gente só tem a agradecer, eu acho, né, com essas parcerias que a gente criou. Muito legal. Gabi, eu queria te ouvir falar um pouco dessa experiência, porque, cara, e realmente é incrível, desde os primeiros momentos do filme, tu captura a nossa atenção. Inclusive, tu olha diretamente para a câmera, tem um zoom vertiginoso, depois nós vamos conversar um pouco, se der tempo, sobre essas questões assim, de linguagem cinematográfica, mas assim, tu te colocas e diz, a partir daqui eu estou estabelecendo essa conexão com vocês. E por mais que eu tivesse alguma experiência, efetivamente é uma responsabilidade muito, muito grande que isso foi conferida. Eu queria que tu falasse um pouco sobre esse teu trabalho, que eu acho incrível. A gente consegue dar muito da conta e dessas diversificadas camadas. Tem essa questão que é o ator performer do espetáculo, que é algo, e tem o ator da história que a gente está acompanhando. O filme não é necessariamente a mesma pessoa, e eu acho que nesses 2 momentos tu magnetiza assim, a atenção da gente. Bem, eu acho que tem um trabalho feito a 6 mãos aqui que eu preciso compartilhar. É isso, antes do início das gravações e do pouso dos outros atores aqui em Porto Alegre para a gente rodar o filme, foram 5, 4 meses de preparo, né? Então isso, eu estava entendendo para onde vocês queriam também que eu fosse. Eu acho que atores em geral vão me entender aqui, a gente quer entender para onde a direção nos leva, né? E a partir do momento que a gente entendeu, eu pude conectar esses lugares do Matias comigo, exatamente por ser um ator que sim, é jovem, mas tem uma trajetória, me formei, né, como ser humano no teatro, né, que eu costumo dizer que
conheci o mundo através do tablado, deixei de ser criança no teatro, fui adolescente, sou adulto e assim seguirei, né? Então criar esses pontos de conexão com o Matias veio após esse entendimento de que registro de atuação a dupla de diretores queria que eu fosse. Tu és de onde? Eu sou do Rio de Porto Alegre. Não daquela cidade. Então, a partir desse momento que eu entendi que o Matias está nesse momento como eu, assim, trabalhou muito com teatro, quer se explorar cada vez mais no audiovisual, eu falei, tá, por aqui. E daí, em relação a esse desafio que você me propôs, assim, é um desafio delicioso. Eu acho que não só atores, mas acho que sobretudo os atores e atrizes que estão aqui nessa sala vão entender o como é delicioso a gente encontrar um personagem com um gráfico variável, né? Um personagem que não é linear, né? A gente não sabe, eu lendo o roteiro, às vezes, gente, eu não sei o que ele está pensando, eu não sei o que o Matias está pensando. E isso é um balde, assim, cheio para nós, assim, né? A gente quer viver em cena, a gente abdica de tanto para fazer teatro e cinema e a gente quer viver diante da câmera. Então, foi muito gostoso. Primeiro, quando a gente fechou, eu recebi o roteiro pelo e-mail, eu li, eu vi que o Matias tinha esse gráfico que ele subia, descia e era trapaceado e trapaceava. E me veio um personagem assim que não é bonzinho e que não é mal. E isso pra mim, nossa, isso era algo novo, assim, daí eu fui às ganhas. Assim. Acho que eu fui entendendo assim, a qualidade do trabalho dos meus colegas que estavam em cena. E é isso, vamos juntos. Assim. Foi um desafio muito gostoso. E a gente quer sempre mais desses desafios. Assim. A gente sempre quer personagens que nos expandam enquanto ser humano. Assim. Eu acho que a gente trabalha, abdica de tanto da vida para fazer arte, para fazer teatro, exatamente por causa disso. Porque nutre muito fazer isso que a gente faz. A gente aumenta enquanto ser humano, a gente se expande. Eu acho que o personagem do Matias é um desses personagens que eu tive que alongar o meu braço para lugares onde eu não tinha alongado ainda. Então isso tem muito desejo envolvido, isso é maravilhoso. Desculpa, mas só adicionar um pontinho que eu acho que foi muito bonito. Esse a gente filmou já há mais de um ano, né? E, claro, eu tive vários momentos, mas acho que um dos momentos mais fortes foi o momento do monólogo do teatro. Assim. Foi isso na segunda semana, eu acho, de gravação, talvez menos de 10 dias de filmagem. Assim, aquele momento era assim, porque o Gabi estava dando esse texto para a plateia, que a plateia não estava no caso, né? Mas era a equipe, assim, e era a gente vendo assim, pensando, cara, que incrível isso, assim, foi, tipo, me ganhou, isso aí ganhou o papel da série. Assim, foi muito maravilhoso aquele momento, é um dos momentos que eu mais lembro da filmagem. Assim, acho que foi muito bonito. Eu me lembro de ter passado esse texto, eu nado, né? Então eu me lembro de ter passado esse texto debaixo d'água. Daí no outro dia chegar e foi num take, né? Foi uma coisa absurda, foi num take. Foi. Muito bom, parabéns, Gabriel, porque a gente passa o filme inteiro te amando e te odiando simultaneamente, um pouco, às vezes as duas coisas ao mesmo tempo. Então é um personagem complexo, de personalidade, que eu acho que tu dá estofo a essa figura. Muito legal. Eu queria perguntar para o Felipe e para o Márcio a respeito da questão da cidade como mais do que um pano de fundo, uma paisagem, mas quase uma personagem. Talvez uma personagem seja meio excessivo, mas talvez nesse filme a gente até possa dizer isso. Isso sempre esteve presente no trabalho de vocês desde os curtas. Os lugares em que os personagens circulam, eles são muito condicionantes de tudo, de como eles se relacionam com o mundo, com o entorno, com as outras pessoas, e o lugar onde eles estão perpassa isso. Está bem forte em Tinta Bruta, e nesse filme está totalmente determinante na minha visão. Eu queria que vocês falassem um pouco como isso ajudou na criação do roteiro, da história,
na colocação dos personagens, porque às vezes nos parece que, especificamente Porto Alegre, que é colocado, é uma cidade que, num certo sentido, acolhe, mas também restringe, também cobra um posicionamento faz com que os personagens se recolham, etc. Então, essa relação meio ambígua de mostrar, em alguns momentos tem sequências que são quase como cartões postais, assim, parece talvez um comercial da Provel, nossa, comercial demais. Mas comercial que eu acho que a Pavel não faria. Não, sem dúvida, mas aí mostra que não, sim. né? Também não vai ser. E isso é bacana, isso é uma relação interessante. Eu acho que para mim com o Felipe, assim, né, a gente costuma escrever as nossas histórias sempre pensando na relação dos personagens com o lugar onde eles estão, né? E Porto Alegre, claro, né, por ser a nossa cidade, acaba sendo, eu acho que um espaço frequente nos nossos filmes, embora eu acho que a cada filme a cidade tende a assumir papéis diferentes, assim, por exemplo, no Tinta Bruta, que eu acho que a cidade ela é muito, muito presente. Ela é quase uma antagonista ali naquele filme, né? Ela realmente se opõe, coloca muitos desafios e amarras ali para o personagem naquele filme. Mas aqui no Ato Noturno a gente quis levar Porto Alegre para um outro espaço e pensando, né, que é um filme que tem uns diálogos com o cinema noir, né? E daí olhando para esse cinema noir, a gente pensou Porto Alegre assumindo quase esse papel da femme fatale, assim, né? Essa personagem que seduz, mas ao mesmo tempo apresenta perigos e que pode destruir a vida daqueles personagens, mas também pode oferecer um novo caminho, exatamente, delícias e tal. E, enfim, né, a gente pensou em criar uma cidade que ia nessa direção e, para isso, a gente contou muito com uma ideia que a gente construiu junto com a Luba Sérgio, que foi a diretora de foto, a Manuela Falcão, diretora de arte, enfim, e a equipe toda, o Thiago Petina, a trilha, de a cidade se tornar quase uma extensão do palco de teatro. Então, pensar uma cidade que não necessariamente tivesse luzes e cores que sejam necessariamente realistas, mas que elas fossem, no nosso entendimento, nesse filme, cênicas, né? Pensar, por exemplo, os postes de luz quase como refletores do palco de teatro, sabe? Os faróis dos carros, assim, que banham eles, quase como umas lanternas, assim, que investigam e tal. Então, nessa criação que vai, acho que de encontro com essa nossa ideia de fazer um filme mais estilizado, né, mais performático, a cidade precisava também ir nessa direção, né? Gabriel, nesse sentido da cidade e da presença, que eu acho que é muito importante, os personagens estão sempre atuando, como todos nós, sem dúvida, estão sempre performando, e a sociedade e a vida nos exige que caminhemos dessa forma. Eu queria que tu falasses sobre como foi utilizar e trabalhar o teu corpo. Porque ali eu acho que tem duas instâncias e ambas dialogam muito próximas, assim, de uma forma de trabalhar a presença, de performar o corpo. Tem o ambiente do espetáculo, de teatro, dança, o Dance Theater, que é aquele espetáculo que eles estão encenando ali, mas também tem o dia a dia do personagem do Matias, que também tem uma dose de encenação. Como é que foi isso trabalhado no filme com os diretores, com a Larissa Saguiné, que é diretora do espetáculo, e que também é uma outra narrativa dentro dessa narrativa maior, que elas dialogam sem dúvida, mas são distintas, exigem coisas diferentes da tua performance, do teu corpo mesmo.
Bom, eu acho que é uma pergunta que me leva a pensar várias coisas aqui. Toda segunda e quarta noite, nesse 1 mês e meio, 2 meses antes da gravação, a gente se reunia tal qual um grupo de teatro se reúne. E a gente pesquisava. Então, muitos dos movimentos e imagens que vocês veem na cena surgiram dessa experimentação teatral, desse grupo de 8 atores e atrizes que ali trabalhava teatro físico mesmo, assim. Era bastante exigente, eu falo isso no bom sentido da palavra, assim, de suar a camisa. E eu acho que isso reflete na cena, isso aparece na cena, mesmo quando a gente não quer necessariamente botar a técnica em cena, o trabalho pré-expressivo que é feito emana, chega. E isso é maravilhoso, assim. Eu acho que isso é importante para diversos processos. Outra coisa legal que eu acho que você falou dessa corporalidade, né? O Matias passa por uma cisão muito grande de querer esse papel, e ele vai ter que se masculinizar em relação ao seu próprio corpo, abdicar das suas feminilidades, dos seus trejeitos para isso, deixar de cruzar pernas, como eu estou fazendo, para poder pegar esse papel. E isso, quando eu li, eu falei, que delícia. Pode parecer, até a gente já conversou sobre isso, né? Pode parecer um pouco contraditório, mas é muito interessante também encontrar essas energias que nos habitam. A gente acha que a força está necessariamente predestinada e reservada a um tipo de postura na sociedade, que o trabalho forte, que um certo vigor está relacionado a um certo tipo de masculinidade, mas na verdade essa postura forte está em muitos corpos. E ela está em mim, e daí eu tive que acessar esses lugares meus, né? Esses lugares que demandam uma performance mais masculinizada e uma performance mais feminilizada, e elas estão na gente, elas estão quando a gente faz sexo, elas estão quando a gente está pedalando, elas estão quando a gente está no corpo em exercício na cidade. E isso é libertador, assim. Acho que você poder encontrar um personagem que você pode acessar energias tão contraditórias que estão na gente é muito gostoso. Então, acho que tanto esse trabalho que foi feito com a Larissa de pré-técnico é importante para você mencionar essa questão corpórea no filme, quanto essa questão mais, enfim, memória minha enquanto ator e acessando lugares meus, assim, para fazer esse personagem, que é quase 2 personagens, né? Então, acho que é isso. Só adicionar um pontinho, acho que foi o Gabi entrou no grupo Tremora, né? Que é esse grupo de teatro que quase existiu por algumas semanas. Seria maravilhoso se existisse para sempre, mas eu acho que é muito interessante porque esse processo, ele meio se retroalimentava, né? O que era fora, e o Matias vivia fora do grupo Tremor, ajudava a contribuir para essas conduções que iam ter dentro ali, com a Larissa e a Carlota conduzindo também ali os ensaios do grupo Tremor, assim como o que se fazia ali reverberava depois do lado de fora do Matias. Assim. Então, era um processo muito interessante. Assim, a peça dentro do filme, ela precisa do Matias fora dela para ter essa potência, eu acho. E esse processo se retroalimentava e ficava um ajudando o outro. Foi muito bacana, assim, o processo era... Às vezes a gente estando presente ali nesse ensaio, a gente percebia, nossa, isso aqui na verdade está presente numa cena que é completamente fora daqui. Era uma outra cena, do Matias com o Rafael, então não tem mais ninguém aqui. E já surgindo aqui dessa energia específica aqui. Eu me lembro. Eu fiquei muito afim de ver esse espetáculo. Olha, eu tenho vários vídeos de... Não vai ter no próximo Porto Alegre em cena, um palco giratório. Gente, eu fiquei louco a ver essa peça. Isso que o Felipe fala, eu me lembro assim, de eu e o Henrique, que faz o Fábio, a gente se olhar às vezes no processo do Grupo Tremor, porque a gente se dava conta de algo que a gente estava ensaiando fora dali, mas no meio do grupo, cada um na sua partitura corporal, a gente... Pegou. Ali no meio do ensaio a gente se dava conta de algo que estava sendo ensaiado lá na casa de cinema, super longe ali de onde a gente estava no clube de teatro. Eu queria perguntar para vocês, Felipe e Márcio, a respeito do tom do filme, que eu acho que de alguma maneira já estava antecipado no Tinta Bruta, isso que vocês definem como exatamente uma definição, uma situação, né, um neo noir, um thriller, um noir subtropical, etc. Então tem
uma série de referências visuais que tem ali, que vai do João Pedro Rodrigues, lá o português, ao próprio Pedro Almodóvar. Aliás, a trilha sonora, para mim, ela ecoa muito o Alberto Iglesias. Alberto Iglesias. E naquele limite, a gente ouve aquela música, né, por mais que o que a gente esteja vendo seja de uma determinada extração, é um tesão que está acontecendo, é algo de celebração, mas aquela música nos lembra de que isso é periclitante, isso pode a qualquer momento terminar. Então é uma tensão constante. Eu acho isso incrível que vocês conseguem reproduzir e não com essa situação que a gente nota, mas que efetivamente não é um pastiche. Então, eu queria que vocês falassem sobre a criação dessa permanente tensão. A gente ficou o filme inteiro, são 2 horas que a gente está sempre achando que tudo vai ruir, tudo vai desabar a qualquer momento. Eu acho que esse foi um processo, quando a gente começou a pensar nesse filme, a gente entendia que ele ia ser protagonizado por 2 personagens, 2 atores, um ator de teatro e um ator da política. E esses 2 atores, eles querem essa ambição específica que vai fazer com que eles suprimam parte das individualidades, subjetividades e do desejo deles. E obviamente, isso vai cobrar um preço. Então, a gente começou a pensar, tá, que gênero que essa história está pedindo, querendo dialogar. Primeiro, a gente pensou no noir, assim, mais clássico. A gente fez uma imersão do noir nos anos 30, 40, 50, foi maravilhoso. Até chegar ali no Hitchcock também nos anos 50, então a gente revistou um monte de filmes que a gente ama, assim. Mas a gente pensou depois, nossa, calma, tem alguma coisinha aqui que não está batendo tão bem, a gente não chegou lá ainda. A gente pensou, eu acho que esse suspense erótico dos anos 70, 80 e 90, ali, Brian De Palma, Paul Verhoeven, e mesmo no cinema brasileiro vai ter alguns realizadores que vão dialogar de alguma maneira com isso. Tem um filme que a gente ama demais, nossos filmes brasileiros preferidos, que é o República de Assassinos, do Miguel Faria Júnior. Que eu acho que tem um diálogo também com isso, de certo modo, assim. Porque esse suspense erótico, ele brinca, ele tem essa relação entre desejo e perigo constante, mas ele lida com isso de uma maneira um pouco menos se levando a sério. Ainda é tenso, ainda é tesudo, mas ele não é escrachado, mas ele tem uma certa ironia nele. Eu acho, desculpa, eu acho que é muito bacana, tem uma certa artificialidade e que vocês trabalham e assumem, porque são 2 personagens, como tu disseste, que estão sempre performando. Então, mesmo por mais, né, que seja um momento de entrega de ambos no sexo, a performance ali. E talvez no limite isso aconteça com todo mundo, não necessariamente com o político que quer ser prefeito e um ator que quer ambicioso. Tá? A gente está sempre performando, talvez até nos momentos mais desnudos, a gente ainda tem algum nível de performance. E eu acho que vocês trazem isso com iluminação, com a fotografia, com a música, com a atuação, assim, mesmo aqui, no sexo mais carnal, mais instintivo, a gente está performando. Sim, tem uma ideia de encenação muito forte, né? Eu acho que o artifício, muitas vezes, ele é uma das ferramentas mais honestas, mais do que o realismo, o artifício pode ser uma ferramenta muito honesta para buscar um sentimento mais bruto. Ele está se apresentando, eu estou encenando isso aqui, mas nessa perspectiva de encenar, eu vou dar te apresentando, eu estou encenando, mas a gente está falando sobre o mesmo sentimento. Então, isso, acho que foi um experimento muito legal nesse sentido. E a gente tentou aplicar isso para todos os aspectos possíveis, né, do pensar cinema, assim. Eu acho que teve uma coisa que nos bateu muito forte, assim, quando a gente estava desenvolvendo esse filme, e aí pensando, né, de novo, voltando a isso, que a gente queria caminhar numa outra direção. Eu lembro que quando a gente estava, não sei se escrevendo roteiro ou já na pré-produção, assim, já pensando em coisas de direção, a gente estava lendo um livro do Ítalo Calvino, 6 Promessas para o Novo Milênio, e o capítulo 1 dele chama Leveza, né? Ele fala sobre como
a gente pode ser muito eficaz, né, no que a gente quer transmitir através de uma perspectiva de leveza. Ele até comenta ali como, né, o Perseu derrotou a Medusa, não olhando ela diretamente nos olhos, mas por um espelho, né? Então, e a gente quis fazer um filme muito que o espectador pudesse se divertir assistindo, mas saísse da sala ainda com os temas que o filme debate, né, reverberando na cabeça. E pra gente, assim, a lógica do suspense erótico era muito eficaz, né, porque eu acho que, como o Felipe falou, esse gênero que está sempre oscilando entre desejo e perigo. Mas teve uma coisa, quando a gente estava daí fazendo uma pesquisa sobre suspense erótico, que nos bateu muito forte, é que como esses filmes, por mais que eles fossem muito imbuídos no desejo, eles frequentemente puniam o desejo no final. Sim. E a gente queria que o nosso filme fosse na direção oposta, a gente queria que o filme fosse o triunfo do desejo, né? Exatamente. Na redenção. Na redenção. É isso, é exatamente essa lógica, né? De tipo, porque os personagens ficam o filme inteiro, né, nessa ambição de um sucesso neoliberal, né? E lutando contra o desejo íntimo deles. E o sucesso está sempre ali como a primeira meta deles, mas o desejo provocando aquilo, quase ultrapassando. Até que chega no final e o desejo se prova assim, uma força incontrolável e de uma maneira que no final vai para um absurdo, né? Um levou um tiro na perna, o outro matou alguém estrangulando. Deveria ser a situação menos erótica do mundo. Mas eles estão tipo, não, a gente vai terminar o que a gente veio aqui fazer. E enfim, né? É muito tesão, gente. Um tiro na perna. Eu fiquei só olhando. Não, e mesmo, tipo assim, provavelmente, né, eles vão, no final, jogam tudo pro alto. O Matias provavelmente vai perder o papel na série, Rafael vai perder as eleições, mas eles não vão mais tentar sufocar esse desejo, né? A gente termina o filme literalmente ali no gozo dos oprimidos, né? Eu vou fazer uma derradeira pergunta aqui pro Gabriel, depois vou abrir rapidamente. A gente tem pouco tempo, mas vamos abrir para vocês fazerem um par de perguntas também, mas eu queria saber, para o Gabriel falar um pouco a respeito da interação com os colegas de elenco. Como é que foi o trabalho com os outros atores? Essa questão, que é muito intenso e isso imprime na tela, com os personagens do Rafael e do Fábio. Há muitas sutilezas, ambiguidades e mesmo contradições entre a relação do teu personagem com esses outros dois, especialmente. E como é que foi isso trabalhado no filme, Gabriel? É isso, não tem como eu não começar de novo falando da preparação, né? Eu acho que no momento que eu encontro os atores, a gente lê ali, a gente imagina. O Márcio é ator, então no primeiro momento era eu contracenando com o Márcio, até chegar os atores aqui em Porto Alegre pra gente gravar, né? Boa parte deles, pelo menos do núcleo mais duro, assim. Com isso, a gente foi descobrindo juntos esses lugares a partir do momento que eles tinham o registro de atuação que a gente já tinha aliado como Norte, mas a gente foi tendo diversas descobertas e isso, eu acho que é um filme que todo mundo que faz parte quer muito fazer parte. E daí eu acho que isso trouxe uma vontade que estreitou os nossos laços, assim, viraram grandes amigos, assim. Eu até peço licença e falo para fora do set, porque tanto o Cirilo, o Ivo, o Henrique, a gente se aproximou tanto. Gente, esses dias eu liguei pro Ivo e a gente ficou numa ligação de 1h30. Quem é que faz isso hoje em dia? E assim, foi uma proximidade que obviamente aparece na cena, aparece na tela, e era de uma riqueza muito grande. Assim, né? A gente trabalhar o dia inteiro, ensaiar o dia inteiro, no final ainda viu isso que eu descobri, viu isso que você descobriu, e a gente ainda batia um textinho ali, sem eles exigirem nada, assim, sabe? Era uma questão realmente de que a gente queria muito fazer. Acho que todos os atores eram... filmagem foi? Eu fiz 32 diárias. Foram 6 semanas. 6 semanas. Então isso acabou estreitando muito os nossos laços, assim, dentro da cena e fora dela. E todos são importantíssimos. A gente falou isso, né? Se deu conta disso em outros festivais que a gente passou. Todo mundo aqui descobre quem é
a partir das pessoas que estão em torno. Todo mundo... Não, você não é assim que se descobre a partir do espelho do outro. Isso para um personagem de teatro, de publicidade, de cinema, não é diferente. Eu precisava que o Camilo fosse o Ivo, que o Rafael fosse o Cirilo, que o Fábio fosse o Henrique, para eu descobrir esse Matias. Então, cada um vai te exigindo de uma maneira, né? Os três, né? São atores que eu já conhecia, e eles não me conheciam. E daí eu vi que os três me tomavam como norte, nesse primeiro momento que eles pousaram em Porto Alegre, foi, assim, arrebatador. No sentido de um desafio muito bom a ser superado. Assim. E eu sou muito feliz com esse processo, sou muito feliz com a generosidade, e são isso, gente, eu acho que são pessoas do bem, assim, não querendo ser puritano, são pessoas do bem, são pessoas que eu boto fé, e é tão legal trabalhar com quem que a gente quer olhar no olho, né? Pessoas que a gente quer, que a gente bota fé na trajetória, no que faz nos seus trabalhos. Então, acho que tudo isso colaborou para que a gente tivesse o resultado que, para mim, é um sucesso. Nós tivesse o resultado que temos, né? Obrigado, Gabriel. Um par de perguntas, assim, eu peço que quem quiser levante